E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou falar sobre Darkest Dungeon 2 e por que não vale a pena comprar esse jogo se você jogou o primeiro. Bom, primeiro que tá caro, né? R$ 100. Então eu comprei na promoção de 50 por R$ 50. Joguei ele, deve ter ficado umas 4 horas seguidas jogando. E eu não vou colocar aqui vídeo dele de gameplay, senão vai dar spoiler. Então isso aqui é um vídeo, né, um podcast para quem está na dúvida se compra ou não compra, tendo jogado primeiro Darkest Dungeon. Então vamos lá. Vale a pena? Não. Certo? Não por 100 pratos. Então você pode comprar na promoção. Você tem que saber que não é o Darkest Dungeon 1, beleza? Tem os heróis, tem ainda aquele combate duas dimensões, um time contra o outro, batalha por turno, tem os itens, tem as habilidades, e ele se aprofunda bastante nas histórias dos heróis, que é uma coisa que não tinha no primeiro, certo? Um aprofundamento maior. Tirando isso, é outro jogo. E que jogo é esse? É um jogo que é uma bagunça, é uma zona de informação. Informação e recursos. O que eu digo com recurso e informação? Então vamos começar pelos recursos, que talvez seja mais fácil de entender. Você tem os trinkets, né, que é para você equipar no seu personagem. Você tem os itens de combate, que cada personagem pode carregar só um. Então você tem que equipar eles com esses itens que só podem ser usados no combate. Você tem 3 tipos de moeda, uma amarela, uma roxa, acho que uma verde. A amarela seria tipo moedas de ouro para você comprar itens. A roxa para consertar a carruagem. E tem uma outra lá que a azul, que é para você melhorar a habilidade dos seus personagens. Sendo que você não pode vender itens para ganhar nenhum desses recursos. E você tem que gastar, porque não adianta você acumular, não tem nenhum motivo para você acumular. E para que isso, né? Se você já tinha edifícios que cuidavam disso, né? Você no primeiro. Então, assim, beleza. E você não pode acumular item, porque tem um limite máximo de itens que você pode carregar e que se você vender, não adianta, porque você não pode vender, você não ganha nada com isso, tem que jogar fora. Então é uma mecânica boba, que não faz muito sentido. E depois, outra característica, que são essas informações que estão presentes, que são informações excessivas. É muita coisa. Então, são muitos efeitos que podem ser colocados nos personagens, são muitos efeitos que podem ser colocados nos inimigos. Você tem aqueles traits, que é aquelas vantagens e desvantagens que se mantém no personagem. Você tem o relacionamento entre os personagens. Você tem o efeito do estresse durante o combate. Você tem uma coisa chamada caminhos, que é uma maneira de se alterar o funcionamento do seu herói. Você pode melhorar as habilidades com aqueles pontos de maestria, né, que são essas moedinhas azuis, e que também traz efeitos novos para suas habilidades. Quando você termina uma jornada, né, não dando spoiler, quando você termina uma jornada, você ganha chamas de esperança, que podem ser usadas em uma espécie de cidade, de pelo menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, deve dar umas 4, 5 formas diferentes de gastar, tipo edifícios para gastar, só que dentro desses edifícios tem mais coisa para você gastar. Então, assim, toda a simplicidade do Darkest Dungeon 1 não existe no 2. Darkest Dungeon 1 estava tudo muito organizado e bem separado. O momento da cidade, onde você preparava o seu time e tratava o estresse, tratava a doença e os traits também, essas características positivas e negativas que ficavam no seu personagem. E depois você tinha um momento de preparar para a dungeon, você comprava os itens e depois entrar na dungeon. Você não tem essa separação no 2. É tudo ao mesmo tempo, não, mas é tudo muito confuso. Você não consegue entender quando uma coisa acaba e a outra termina. Ele é muito rápido. Ele não tem essa separação entre esses momentos no jogo. Parece que é tudo a mesma coisa. E o jogo é pesado por causa disso. Você não tem momento para respirar, entendeu? Para você parar, aproveitar, apreciar o jogo, pensar. É tudo em excesso. É muita informação para você processar, para você entender do tutorial do jogo, do glossário de ícones do jogo. A tela, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Como eu vou te explicar? Você dá um golpe no inimigo, você dá aquele close, foi um crítico. Aí o narrador fala uma coisa,
aparece um balão saindo da cabeça do personagem, onde o personagem está também interagindo com você, né, com o ambiente. Ele fala, muito bom esse golpe. Só que o narrador está falando, vem esse balãozinho na cabeça do cara, tem o crítico acontecendo, esse seu crítico provoca algum efeito, tipo um stun, não sei o que. Cara, não dá para você apreciar o jogo se está tudo sendo jogado na sua cara, na tela o tempo todo. Então tem muito efeito visual, muito texto na tela, tem muito som, voz do narrador. Então é uma cacofonia de imagens, de sons, de efeitos. Então o jogo ele está sobrecarregado de informação, sobrecarregado de imagens, sobrecarregado de eventos, de coisas acontecendo na tua tela. E você não consegue jogar o jogo e perceber que você está fazendo algum tipo de estratégia, porque é muita coisa para você pensar ao mesmo tempo. Então, um exemplo, você pega a carruagem, você vai chegar numa encruzilhada, você pode escolher. Pô, legal. Se você escolher o caminho da esquerda, por alguma razão aquilo ali afeta o estresse dos seus personagens, aquilo pode ocasionar em quebrar a roda da carroça, a carroça tem pontos de vida de roda, se perder ponto de vida de roda acontece uma coisa ruim, que eu não vou contar, mas a carroça também tem um escudo, então quando diminui o escudo acontece uma outra coisa ruim, mas aí se você vencer vários desafios, você chega numa pousada, se chegar na pousada você pode gastar moeda roxa para poder consertar sua carroça, mas a moeda roxa só pode ser obtida não sei o que, não sei o que lá, mas quando a jornada acaba você perde essas moedas. Cara, é coisa demais. Bastava ser uma carroça. Você anda e você escolhe o seu caminho e você vai vendo o caminho com algumas funcionalidades. Agora, além disso tudo, você tem um medidor de perigo, dependendo de onde você passa, esse medidor de perigo aumenta, que aumenta todas as dificuldades da jornada. Aí os caras passam fome, tem estresse, não sei o que. Que é isso, cara? Você sabe, é coisa demais. O Darkest Dungeon 1 era super simples, objetivo, claro. O desafio do Darkest Dungeon 1 estava o quê? Preparar o time certo, equipar da maneira certa, né, ter estratégia de combate, saindo do combate, dos calabouços, você voltar para a cidade e você tentar recuperar esses caras, sempre tendo essa relação entre o ouro que eu gasto para tratar os meus heróis e qual herói que eu vou jogar fora, dispensar, porque não vale a pena, né? Além de ter algumas coisas inevitáveis que poderiam acontecer. Mas, tirando isso, o jogo era muito equilibrado. A complexidade dele estava lá no combate, em você entender algumas mecânicas de estresse e de boss, né? Era isso. Tá? Tinha bastante coisa, mas não era uma maçaroca de informação. Era tudo simples, objetivo, claro. A dificuldade estava basicamente você entender como vencer os boss e como tratar o seu time de heróis na cidade, quais você iria descartar e poupar ouro. Era isso, né? Basicamente isso. Então o foco do jogo era o desafio do combate e os outros eram secundários, né? mas eram importantes também. Nesse não. Nesse é só o combate e você não consegue entender o que você faz com esse monte de recursos. É uma porrada de recursos. E uma outra coisa ruim é que você consegue, que eu odeio, ver a mesma informação de maneira diferente. Você consegue ver a ficha do seu personagem de 3 formas diferentes. Para quê? Entendeu? Para que tem 2, 3 formas diferentes de ver a ficha do seu personagem? Clica e aparece a ficha. Acabou. É isso. Mas não. Você vai clicar, cara, é uma porrada de coisa que aparece na tela. Uma porrada. Os trinkets, itens de combate, a habilidade, toda aquela ficha lá de dano, proteção, resistências. Aí tem relacionamento entre os personagens, tem história do personagem, tem... Nossa, tem um monte de coisa. Aí você fica assim, por aqui, essa maçaroca de coisa. E ainda tem essa cidade onde você vai fazer as coisas, gastar as chamas da esperança, que são as velhinhas. Cara, enfim, é coisa demais. É um exagero. Então não é o Darkest Dungeon 1. É uma tentativa de melhorar o Darkest Dungeon 1, que deixou de ser o primeiro e virou uma outra coisa. Então o segundo é outro jogo. Você pode se divertir com ele? Pode. É um jogo que está tratando muito mais da questão da mente, da parte psicológica, da parte da memória, das histórias, né? Ele está tentando explicar a origem do primeiro, mas
Ele tem um ambiente literalmente muito mais psicológico do que o primeiro, mas você não consegue ver graça em enfrentar os monstros. Você não tem aquele objetivo claro do primeiro, tipo, olha, precisamos enfrentar os monstros. O objetivo do primeiro, onde a gente tinha que enfrentar os monstros, porque sei lá, a sereia era uma garota que o dono da cidade enganou, largou ela naquela caverna, o povo peixe pegou ela, transformou ela. Não, as coisas estão acontecendo ali, você nem sabe. Então, por exemplo, isso não é um spoiler, você vai entrar numa cidade que pegou fogo, que foi destruída porque ficou todo mundo pirado, e de repente tem um monte de cara meio derretido, meio feito de fogo, assim, são cultistas. Do quê? Você não sabe. Então no primeiro jogo você nem precisa saber o que são os cultistas, porque só de olhar para eles você fala, cara, esses cultistas são lá da Darkest Dungeon, né, do último calabouço, né? Eles até aparecem lá também. Então, assim, você em 2 segundos você entende aquilo. No Darkest Dungeon 2, você olha alguns monstros e eles não significam alguma coisa para você. Sabe? A dungeon não tem história. Aí fica meio esquisito, né? Os heróis têm uma história muito legal sendo explorada, mas os lugares que você anda não tem história. Você não consegue entender qual é a história. E mesmo quando ele mostra a história, você não se importa, porque ela não é interessante. Então, você vai para um lugar onde tem soldados perdidos, aí são zumbis, né? Tipo o batalhão perdido, né? Pessoas que ficaram, sei lá, ficaram largadas no meio do mato lá e viraram um zumbi. Tá, e daí? Então, aquele carisma do primeiro, com o ambiente e com os monstros, e com a história dos monstros, não tem. Agora, ele tirou disso e passou para os heróis, o que é legal. Né? Então, os heróis têm uma história mais aprofundada, você consegue fazer, também não vou dar spoiler, mas você consegue fazer uma espécie de missões para explorar essa história do personagem, o que é bacana. Mas a parte do mundo, dos monstros, dos calabouços, dos itens, é ruim. Ou não tem informação, como no caso desses monstros e do ambiente, ou é informação excessiva e inútil, assim, para quem está tentando jogar o jogo. Então você pega lá um item, assim, é tanto item diferente, é tanto item que você fica perdido, sabe? Você fica assim, cara, é tanta coisa. Aí para você gerar item, você gasta a chama da esperança. Para cada uma chama que você gasta, ele faz um item para você. Aí você tem que ficar clicando uma vez, assim, fez o item. Clicou mais fez outro item. Clicou mais fez outro. Aí vai ficar criando um monte de item. Assim, um de cada vez. Pô, pra que isso? Muito mais fácil no Dark Dungeon 2, no 1, onde você enfrentava os monstros, pegava lá os itens e levava para a cidade. Tava no seu inventário, faça o que você quiser com esses itens. Agora tem que ficar criando item individualmente, para depois ir para o seu inventário, mas seu inventário fica cheio, então você não pode usar todos, tem que jogar alguns fora. Aí você não sabe o que acontece, porque você jogou ele fora, você nunca mais pode ter ele no jogo, ou você pode ter ele no jogo. E você não sabe que você gastou a chama da esperança, você ganhou aquele item. Ganhar aquele item significa que eu posso encontrá-lo durante a jornada ou não? Porque você enfrenta os monstros, você ganha item também. Então assim, você não entende como o jogo funciona, você não consegue entender como a mecânica funciona, porque é muita coisa. São muitas possibilidades, muitos recursos, muitas alternativas, e você fica perdido, porque tudo aquilo ali parece importante, mas você não consegue entender porque é desorganizado, não tem um foco, sabe? Tipo, aqui estão os itens, só estão aqui. Não, você está ganhando item matando monstro, comprando no mercado, gastando o chama da esperança, e cada lugar tem a sua própria mecânica, e acumular recursos não adianta de nada. Então, sabe, é uma coisa lutando contra a outra, ali um conceito de jogo lutando contra o outro, e você não consegue ter um foco, né, um caminho simples para seguir. Então é um jogo muito pesado, muito confuso, ele é desgastante. Eu joguei ali 4 horas seguidas dele, cara, eu vi o tempo passando. Então é um jogo pesado, é um jogo que te sobrecarrega visualmente, sonoramente, artisticamente, sabe? É muita coisa, muito tempo, acontecendo muito rápido, muito tempo. E no combate, né? O combate, legalzinho, você clica no personagem, o personagem
ele fica se movimentando, dependendo da habilidade que você escolha, ele ataca de um determinado jeito, que é bacana, mas o jogo parece uma mistura de Paper Mario com Borderlands, né? E fica muito feio, porque a carroça é 3D, mas o ambiente em volta é 2D. Aí quando você passa por uma árvore, você percebe, né? A árvore vai vindo para trás, você percebe que aquela árvore é basicamente feita de papel, né? Então ficou feio, entendeu? A não ser que você esteja jogando dentro de um livro, né? Com aqueles livros infantis. Como a ideia do jogo eu acho que não é essa, então ficou feio pra cacete. Sabe? Ficou esquisito. Então, no primeiro tudo era 2D. Então, beleza. Agora no misto 3D com 2D ficou feio. É melhor ficar tudo 3D. Ou tudo 2D. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se vocês não gostaram, ou concordam, não concordam, ou acham que o jogo é bom mesmo, não deixem de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Um grande abraço para vocês e tudo de bom.